Bem, gente, nós estamos gravando a aula. Depois, amanhã, provavelmente, eu coloco ela à disposição se alguém quiser vê-la de novo para tirar alguma dúvida, lembrar alguma coisa. Ela estará lá no YouTube com link no Moodle e no Cigar. E os alunos novatos, né, que estão chegando aí devagarzinho, né, deverão dar uma lidinha para ver o que a gente está tratando. Bem, com relação à aula de hoje, e considerando que vocês ainda não avançaram lá na teoria, porque está muito no início do ano letivo, né? Só tiveram uma aula até hoje, e além do mais, nós tivemos o feriado da quinta-feira. E também porque, mesmo não sendo assim, é bom a gente falar algumas coisas quando a gente está começando. Eu já até falei isso com vocês na semana passada. Então, hoje eu vou falar do ambiente de trabalho de vocês, com relação ao que compõe esse ambiente e também sobre alguns cuidados que vocês deverão ter neste ambiente. Na aula que vem, a semana que vem e na outra, eu vou falar dos critérios de medição. Nós vamos ficar 2 semanas falando sobre medidas, medidores e medições, que também é uma coisa muito importante para o iniciante. A gente tem que conhecer isso antes de começar. Tá certo? Portanto, gente, eu vou colocar aqui agora a nossa apresentação, que já está preparada aqui. Aguenta um pouquinho, tenhamos um pouquinho de paciência, que é essa aqui. Como eu estou sem um monitor lateral para isso, eu pediria o Chico para verificar para mim, Chico, se apareceu aí o PowerPoint. Sim. Ainda não está no modo apresentação, mas tá. Eu vou pôr de novo, então. É porque não foi. Ele não foi, Chico? O modo apresentação não, tá Também está aparecendo. tá o PowerPoint normal. Pois é, sim, você está falando da apresentação do PowerPoint. Né? Isso, não está no modo Pensei que era apresentação, na não. apresentação do Teams. Agora está na apresentação, beleza, tá sim. Eu comecei a falar sobre esse assunto na aula passada, gente, porque a primeira aula ela é a primeira para mim também, né? Não é só para vocês, então tem muita coisa que a gente tem que acertar. Isso aqui nós já falamos, né? Eu lembro que vocês até perguntaram se a cor do meu cabelo é verde, né? Foi isso? Essa turma que me perguntou? Isso aqui nós já falamos, não já? Já. Sim. Beleza. Então vamos para frente. Vamos ver se eu falei sobre isso fazendo a pergunta. Dependendo da resposta de vocês, eu vou saber até onde eu falei sobre isso. E a pergunta é a seguinte: na opinião de vocês, qual que é a diferença entre laboratório e oficina? Qualquer um que quiser responder vai ser bem-vindo. Estou demorando, meninos. Essa parte você não falou, não. Falei não, né? Mas então, de qualquer forma, eu pergunto. Você mesmo que falou aí, você tem noção de o que é um laboratório, o que é uma oficina? Para você, o que é um laboratório? Laboratório seria um espaço onde você... laboratório e oficina. É um espaço onde você... como não encontro as palavras para dizer, não. É difícil, né? É difícil às vezes, gente, porque mesmo nós, professores, a gente às vezes confunde. Não é só a gente, nós, professores, não. O pessoal todo confunde o termo laboratório. Tem muita gente que chama laboratório de oficina e oficina de laboratório. Principalmente na área de eletrônica, porque as diferenças entre um laboratório de eletrônica e uma oficina de laboratório são muito sutis. Né? Agora, numa área da mecânica, por exemplo, as diferenças não são sutis. Um laboratório de mecânica é muito diferente de uma oficina de mecânica, tá certo? Mas eu vou tentar mostrar para vocês que, mesmo na área de eletrônica, mesmo as diferenças serem
sutis, elas existem, tá certo? E é bom a gente conhecer, porque afinal você vai colocar um pé num ambiente de trabalho, digamos, de estudo ou de trabalho, e tem que saber se é um laboratório ou uma oficina, entendeu? Bem, o que é um laboratório? Veja bem o que está escrito, olha, isso eu peguei na internet. Espaço para criação, veja bem, criação, testes, exames, pesquisas, treinamentos, que podem pertencer a várias modalidades de estudo ou áreas de conhecimento. Então, veja bem o que tem aí, ó. Criar, veja os verbos relacionados. Criar, testar, examinar, pesquisar, treinar, entendeu? São os verbos comuns relativos a ações que são executadas num laboratório. Por exemplo, vamos a um exemplo aqui. Laboratório de arte e cultura. Então, é um laboratório, tá, gente? Não é uma oficina de arte e cultura. Então, veja bem o que eu peguei e coloquei aqui para vocês. Opa, devagarzinho ali. Isso é um laboratório de arte e cultura. Veja só o material que tem aí dentro, veja o espaço. Né? As pessoas vão para aí para pensar, né? E tem as ferramentas, os recursos, né? Necessários para desenvolver a especificidade daquele ambiente. Veja bem, tem lá no fundo, olha lá, guitarras, instrumento musical, a pessoa tem um certo conforto ali para poder ficar pensando, tem câmeras, é tudo relacionado ao que ele vai fazer num ambiente que a gente chama de laboratório, né, de arte e cultura. Então, é um lugar que você vai ficar criando, né, examinando, testando partituras, testando o que for dentro do que é característico ou específico daquele local. Né? Portanto, aquilo é um laboratório. Tá certo? Agora vamos ver esse aqui, ó, um laboratório na nossa área, que faz essas mesmas coisas aí, os mesmos verbos. Veja bem, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui uma bancada, a gente chama de bancada de serviço. Nós temos aqui uma máquina elétrica, essa máquina elétrica aqui que vocês ainda não conhecem. Aliás, hoje nós vamos falar de tanta coisa que vocês não conhecem, que vocês estão começando agora. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um motor. E esse motor, no aspecto de laboratório, não de oficina, porque se fosse uma oficina, estariam consertando esse motor. Tá certo? Aqui ele está estudando o motor, fazendo o teste do motor, para obter o que a gente chama de levantamento das características do motor, certo? Tipo velocidade, principalmente velocidade, tá certo? Torque, eles fazem esse estudo, essa prospecção. Então, quem faz isso é um laboratório. E os equipamentos que são utilizados para isso são diferentes dos equipamentos usados numa oficina que conserta motor. Veja bem, nós temos ao lado aqui ó, um traçador gráfico que vai me mostrar, vai fazer o gráfico, né? Vai me mostrar graficamente características do motor relacionadas ao que eu estou pesquisando sobre ele. Né? Nós temos aqui um outro painel, aqui esse painel um conjunto tem um conjunto de comandos aí, ou de controles, que são aplicados ao motor para fazer com que ele funcione ou haja segundo o que eu quero para obter as características dele. Por exemplo, ele vai aplicar uma tensão elétrica, vai aplicar energia elétrica no motor e vai fazer o motor girar com certa velocidade, num sentido ou no outro, né, vai fazer o motor acelerar, reduzir velocidade e tal. À medida que ele vai fazendo isso, e quem controla é esse painel aqui. O medidor, esse medidor aqui, vai fazendo o gráfico do que está acontecendo. Além do mais, tem outros medidores aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é o que a gente chama de amperímetro alicate. Vocês vão ter contato com eles no nosso laboratório. Esse amperímetro alicate, ele mede a corrente elétrica que está sendo aplicada ao motor. Veja bem, existem três. E veja que está passando nessa garra dele, em cada um, cara, um fio. Cara. Veja, cada um está passando um fio, entre outros fios, né? Mas principalmente esse aqui, está passando dentro da garra, esse outro aqui, ó, de cor diferente, está passando na outra garra, e tem esse outro aqui, quase invisível que passa na garra do terceiro. Por quê? Porque esse motor é chamado de motor trifásico. Ele recebe energia elétrica através de 3 fios.
chamar de fases, que é uma coisa também que vocês vão estudar no segundo ano, né? Bem, então, esse conjunto aqui alimenta, né? Se alimentar significa energizar o motor, e controla essa quantidade de energia para que o motor tenha uma performance que vai ser medido e analisado por esse traçador gráfico aqui, tá certo? Isso é uma atividade de laboratório, não de oficina. Observe que na parede aqui, ó, nessa parede aqui, ó, nós temos vários elementos aqui, ó. Esses pontos aqui, ó, são bornes que você utiliza para obter lá do painel alguma coisa que você precisa, por exemplo, energia elétrica, que você eles também, né, cada um na sua função, permite que você entre no painel com informações, você ligue fios aqui e entre no painel com informações. Por exemplo, tem um medidor aqui, tá certo? Um medidor analógico, né? Você pode utilizá-lo para medir alguma coisa em termos de que a gente chama de tensão elétrica, vocês vão ver muito bem o que é isso, corrente elétrica, ou até potência elétrica, que são os 3 elementos básicos que nós vamos estudar. Os outros são chaves, né, que são comandos que ligam, desligam, protegem o circuito. Então, o laboratório bem feito, né, bem projetado, tem que ter esse tipo de comando, esse tipo de proteção. Em resumo, isso é um ambiente de teste de laboratório, no caso praticamente específico para máquinas elétricas, né? No caso motores, geradores, etc. Certo? Conforme eu disse, gente, vou lembrar toda hora, nós estamos hoje apresentando para vocês o ambiente, os ambientes que vocês vão trabalhar, tá certo? Então, continuando na nossa conversa, nós temos aqui um outro exemplo de laboratório. Isso aqui é um laboratório de ensino, muito parecido com os laboratórios que nós temos lá no Cefet. Inclusive, as bancadas são parecidas com as que a gente tem. É quase a mesma coisa, tá, gente? Quando vocês chegarem lá no nosso prédio 19, vocês vão ver muitos laboratórios assim. Observe que nós temos aqui um conjunto de equipamentos. Aqui, ó. Nós vamos estudar todos eles, vocês vão conhecer as características de todos eles, porque eles são os equipamentos básicos de um laboratório de ensino. Por exemplo, vocês ainda não vão entender bem o que eu estou falando. Por exemplo, fonte de alimentação, osciloscópio, geradores de função, medidores, etc, etc, etc. Né? Nós temos isso aqui, ó, isso é um layout de um laboratório, é uma foto de um laboratório, provavelmente de uma escola que eu captei na internet. Eu não sei qual escola que é. A nossa não, não é a nossa, mas a nossa aparece muito. Percebe que são vários lugares. Vocês, aqui, por exemplo, deve ser para trabalhar em grupos, né? Grupos de 2 grupos de alunos, um fica em cada canto, ou só um grupo. No nosso caso, lá no Campus 2, no Campus Nova Gamileira, nós temos laboratórios para trabalhar com grupos de 2 alunos. Então, a bancada é um pouquinho menor do que essa, porque não precisa de tanto equipamento e tanto espaço, mas o que temos lá é mais do que suficiente. E é para 2 alunos por bancada, e que e no conjunto, né, nós temos 5 bancadas, então os nossos laboratórios foram formatados para trabalhar com 10 alunos. Continuando a nossa conversa, tem aqui também um laboratório, que é um laboratório de pesquisa. Geralmente, o laboratório de pesquisa tem mais equipamento do que gente. Por quê? Porque a pessoa está lá para fazer vários tipos de ensaios, vários tipos de teste, e normalmente é uma ou outra pessoa que fica ali em horários aleatórios e tem à disposição dele todo o conjunto de material para que possa desenvolver a pesquisa, né? Aqui, por exemplo, tem muito material, tem muitas bancadas, e tem uma pessoa só. Um laboratório desse aqui, normalmente é para 10 pessoas, pouco mais. Aqui está sozinho nesse momento. Os outros devem ter saído para tomar café. Ou então o governo cortou a verba e ficou só um. Né? Desculpe aí, tá? Bem, vamos lá. Outro exemplo, mesma coisa, cara. Um laboratório, poucas pessoas trabalhando, geralmente são laboratórios de empresa, né? Eu brinquei da questão de governo, mas normalmente os laboratórios são de empresas, né? Claro que as escolas têm, nós temos lá um laboratório que a gente pesquisa, lá dentro mesmo do nosso prédio, tem laboratórios lá que a gente utiliza para fazer pesquisas na área de eletrônica. E esses laboratórios lá, eles são usados por professores e também até por alunos que estão fazendo algum projeto, né? Normalmente orientados por professores, né? Mas são coisas fora do currículo normal e os equipamentos são muito específicos, né? E são de muito boa qualidade. Diferente de um laboratório de aula
cujos equipamentos são assim, tipo, usados por ensino, né, e são muito comuns, né, porque tem que ser, né, pela natureza da coisa. Bem, aqui está o conjunto do que eu mostrei para vocês, né? Alguns laboratórios, né? Tem alguns alunos aqui fazendo experiência, e vai por aí, né? Esse aqui é um local que tem um painelzinho que o rapazinho está fazendo montagem, parece que até do Cefet, o uniforme aqui está aparecendo, e aqui tem uma parede chamada osciloscópio, e vai por aí. Bem, isso aqui é um exemplo de esses aqui são exemplos de laboratórios de eletrônica, que não tem nada a ver com oficina. Bem, continuando, agora vamos ao quê? Obviamente, né? O que é uma oficina? Oficina, veja bem a definição aí. Local onde se desenvolve um trabalho, seja ele intelectual ou operário. Quer dizer, você vai fazer alguma coisa, entendeu? Por exemplo, o exemplo é que é mais, digamos assim, mais didático para a gente entender o que aquela frase está dizendo. Aqui, tem uma oficina, tem várias senhorinhas aqui, ó, que estão trabalhando, elas não estão pensando, não estão criando, não estão fazendo testes, elas simplesmente estão fazendo uma atividade. Cada uma está fazendo a sua, tá vendo? Isso aqui, inclusive, é uma oficina se não me engano, de terapia ocupacional. Daqui a pouco eu tenho um nome lá na frente. Essa aqui, por exemplo, está pintando alguma coisa, né? Tem uma coisa aqui que eu não estou conseguindo identificar. Não é a unha, não. Essa aqui está fazendo alguma coisa e colocou dentro de uma caixa. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando, né? Principalmente esse aqui, que é específico da terceira idade, né? A pessoa está ocupando a mente, exatamente para não atrofiar. Né? Mas o exemplo aqui não tem nada a ver com a idade. O exemplo aqui tem pessoas trabalhando numa oficina, executando tarefas, construindo coisas, montando coisas, tá certo? E são coisas assim, que a mão de obra é importante, tá? Mas não é só de obra, não. O desenvolvimento intelectual também acontece em oficina, não tanto quanto tem num laboratório. Né? Esse exemplo aqui é o mais típico. Né? Quando a gente fala na oficina, a gente pensa nisso aqui, lugar onde se conserta carro. Né? É ação, digamos assim, operária. Você trabalha com ferramenta, você vai consertar o carro. Seu produto ali é consertar o carro. Então, a oficina é mais isso. Né? Trabalha com ferramentas, bancadas, etc., mas levada à construção de uma coisa, de um efeito que seria, no caso, consertar o carro. Tem gente que atrapalha, né? Estraga. Né? Bem, tem os dois exemplos aqui. A primeira é de arte-terapia, tinha esquecido esse nome, é uma oficina, né, de arte-terapia, e aqui é oficina mecânica. Agora, importante, e uma oficina eletrônica? Como é que ela é? Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui é uma oficina de eletrônica. Já deu para perceber a diferença no laboratório? Algumas diferenças? Olha o tantão de coisa que tem. Não é isso? Porque na oficina você vai executar, você vai montar um circuito, por exemplo, você vai consertar um circuito. Pode ser um equipamento de som, pode ser um celular. Aí, normalmente, demanda muito tipo de aparelhozinhos, de ferramentas para vocês fazerem esse trabalho. Tá certo? Muitas vezes você até monta um circuitinho para simular alguma coisa, para exatamente poder, às vezes, até consertar aquilo. Né? Por exemplo, aqui nós temos, aqui ao pé da cadeira, um circuito montado. Né? Provavelmente alguém fez algum projeto, nesse caso aqui, fez algum projeto e quer saber se ele funciona. Isso também é feito na oficina. Você faz o protótipo na oficina. No laboratório, você estuda o protótipo, aqui você monta um protótipo. Entendeu? Às vezes é difícil a gente diferenciar oficina e laboratório na eletrônica, porque às vezes os dois se confundem mesmo, tem dupla função. Não é que se confundem no sentido de confundir, não. Eles se aglutinam, os efeitos são somados. Continuando para a ideia ficar mais clara. Outra coisa, outro exemplo, cara, muitos equipamentos, né, o pessoal está montando, fazendo teste, etc. Né? Laboratório, oficina também faz teste. É só laboratório, não. Mais um aqui, ó. Esse ambiente aqui, esse slide aqui, essa foto aqui, me foi passada há umas 2 semanas atrás,
por uma aluna do Cefet que estava fazendo estágio, está fazendo ainda, disse que ia ficar lá até essa semana. É numa empresa que trabalha com equipamento, tudo, que faz manutenção e teste em equipamento de aeronáutica. Ela está terminando o estágio lá agora. Ela já foi, inclusive, aprovada, já aprovei o estágio dela. É o ambiente dela, eu pedi para ela mandar uma foto para mim, ela mandou essa foto aqui, ó. Conjunto de bancadas, né, trabalham poucas pessoas lá, eles fazem manutenção em equipamento de aviões, de pequeno porte e de helicópteros, e é situado lá na Pampulha. Ela teve uma sorte que, inclusive, ao lado da casa dela, está fazendo estágio na hora que ela fez, né? Que ela gosta, pé da casa dela. É só sair da casa, atravessar pouco mais a rua lá e vai lá. Eu até brinquei com ela. Você não tem janela lá na sua oficina, não? Ela tem uma pequenininha lá que não serve para muito, não. Tem ar-condicionado. Esses ambientes normalmente são muito assim, pouco ventilados, né, para não entrar sujeira, né? Eu chamo isso de oficina, porque lá tem o trabalho manual, né? A empresa chama de laboratório. Eu não vou brigar com eles, eu vou continuar achando que é oficina. Eles vão continuar achando que é laboratório. No laboratório é mais chique que oficina, né? A outra oficina aqui, ó. Uma coisa que a gente nota nessas oficinas de eletrônica, que é típico, é a bagunça com os equipamentos, né? Vai pondo um sobre o outro, olha aqui, ó. Uma coisa que a gente não deve fazer, gente, é colocar equipamento um sobre o outro. Eles não foram feitos para isso. Eles não suportam peso em cima deles. Eles podem até suportar, mas dependendo do que vocês colocarem, não vai suportar, né? E outra coisa, precisa de ventilação, né? Todo equipamento precisa de, na média, 10 centímetros de área livre dos lados, tanto, e acima e embaixo, para poder ventilar, né? Uma das coisas que mais atrapalha na vida da eletrônica é a temperatura. Está bem bagunçado, não está técnico isso, não, mas o cara também provavelmente não estudou no Cefet, não escutou alguém falar isso com eles, né? Tem aqui, ó, um conjunto de oficina, desculpa, ferramentas, maletas aqui, ó, geralmente para alguns tipos de ferramentas ou componentes. E aqui, ó, um monte de caixas, né, ou gavetinhas onde você coloca componentes, né? Eletrônica existe muito, muito, muito tipo de componente diferente. E aqui alguns aparelhos, aqui, osciloscópio, geradores de funções que vocês vão estudar, o que é isso, ferro de solda, etc. Bem, isso é uma oficina de labor, né, de trabalho. E só para fechar essa parte de oficina, eu coloquei uma brincadeirinha aqui, ó, e não poderia deixar de mostrar o vergonhoso, o triste, mas perfeitamente comum e compreensível. O que é isso? O famoso lixão. Nós temos um lá, né, Francisco? O que é um lixão? É isso aí. Ó. Todo lugar tem. Geralmente é uma sala no lugar que ninguém entra, né? Só os funcionários, você vai jogando tudo, entulhando tudo. Não serve, põe lá. Olha aqui, tem até caixa de coisa aqui, de Britânia ali. É uma bagunça, micro-ondas, tudo que você está relegando a segundo plano e não tem coragem de jogar fora, põe lá. E sempre pensa, né? Algum dia eu posso precisar. Então, eu não jogo fora, não. Lá no nosso laboratório tem um lixão lá que é maior que uma sala de aula. Tem milhares e milhares de componentes, sinceramente, milhares mesmo de componentes lá. Às vezes tem um tipo de componente igual transistor, por exemplo, que tem milhares de transistores, tudo igualzinho. Até hoje eu não sei o que eles vão fazer com eles, porque não é possível usar tanto componente assim hoje em dia, né? Eles não jogam fora, não. Bem, o que eu estou dizendo é isso, todo lugar tem isso aí, tá? O lixão. Não se preocupem, não. No lugar que vocês vão, para onde vocês vão, vai ter o lixão lá. Vocês devem procurar organizar, né? Ninguém vai fazer isso, mas é um conselho. É organizar, fazer um banco de dados sobre eles, né? Saber o que tem, o que não tem, jogar fora o que não precisa. Coisa difícil de fazer, né? No nosso país, nós temos esse hábito de não jogar fora, de guardar inutilidades. Bem, vamos agora parte por parte, tá? Eu vou pegar esses dois ambientes que eu me referi, dividir em partes, né? E mostrar, falar um pouquinho de cada coisa que tem lá. Por exemplo,
Bancada de serviço, né, que vocês viram que tem lá, nós temos aqui 2 exemplos de bancadas de serviço. Né? Tem um lugar que você vai apoiar, se apoiar, colocar aqui o material, trabalhar com ele, executar ele. E aqui em cima, tanto um quanto o outro, o material de apoio, né? Aqui você coloca componente, aqui em cima você coloca os aparelhos. Vocês devem, gente, tomar cuidado para não fazer bagunça. Né? Quanto mais organizada for a bancada de serviço, mais produtivo é o trabalho de vocês. Tá certo? Menos prejuízo você vai dar, porque você não vai estar queimando, danificando equipamentos e componentes, porque vocês vão trabalhar de uma forma bastante, digamos assim, bastante correta, né? Bastante, entre aspas, limpa, né? Precisa. Não veio a palavra certa aqui, não. Mas é isso. Outra coisa que todo laboratório tem, obviamente, a oficina também, são os armários, né? Eu coloquei aqui 2 fotos de laboratório, de armários chiques, é para vocês ficarem felizes, né? Não é toda oficina, laboratório que tem armários tão chiques assim, modernos, né? Bacanas assim, mas é o que está hoje em dia sendo disponibilizado, não, e não é tão caro, não, né? Esse aqui é um caso mais comum, cara, um conjunto de escaninhos que a gente chama, né? Aqui também, esse aqui inclusive são o quê? 1, 2, 3, 4, tem mais 4 embaixo. Esse aqui é até bonitinho, deve ter sido um designer que elaborou. Deve ser carinho também. As fechaduras dele, inclusive, são digitalizadas. Aqui, ó. Você entra com códigos, mas tem lá dentro. Mas tem lá dentro não, mas esse é um armário dos melhores, provavelmente mais modernos que tem. O que eu quero chamar a atenção aqui é que todo armário, gente, todo, deve ser muito bem organizado. Você deve saber o que tem lá dentro, né? O que procurar, né? Que tem lá dentro, e as coisas que tem lá dentro do armário tem que estar muito organizadinha, para não estragar, né? Para não estragar um ou outro, né? E ficar amontoado. Tem como, você tem que saber onde que está. A gente tem que ser bastante organizado. Então, o cuidado com os armários, onde você vai colocar os componentes, às vezes até equipamento, é muito importante, tá? Eu chamo muita atenção sobre isso. Nada de gambiarra, nada de coisa bagunçada, né? Não vamos fazer um armário de uma oficina ou laboratório parecido com o armário que a gente tem na casa da gente, que a gente já está acostumado, né? Obviamente, com exceções. Com relação aos equipamentos, esse aqui, ó, esses 2 que eu vou mostrar aqui, são os mais comuns, em todo laboratório e toda oficina. Esse aqui é o multímetro digital. O que é um multímetro digital? O multi aqui, ó, multímetro, quer dizer, metro está relacionado com medidas, multi com a variedade de medidas. Então, ele faz várias medidas, vários tipos de medidas diferentes. E apresenta o resultado com ponteiro, portanto, ele é um instrumento analógico. Nós vamos estudar sobre ele logo, logo. Esse aqui, ó, é o irmão dele, digamos assim, mais moderno, que é o digital. Faz a mesma coisa, só que ele indica o resultado da medida que ele está fazendo, da multimedida que ele está fazendo, digitalmente, isto é, através de números e letras. Usa o código alfanumérico. Tá? Existe uma variedade grande dos 2 casos aqui, e todos são importantes e todos são usados. Existe um certo preconceito de eu não usar instrumento digital, mas digital não, desculpe, analógico, mas existem aplicações de instrumentos analógicos que os digitais não substituem e nem vão substituir, e vocês vão aprender isso progressivamente. Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui, ó, é um osciloscópio digital. O que ele faz? Ele mostra graficamente os resultados das grandezas que ele está analisando em tempo, digamos assim, real. Às vezes não tão real, mas sempre em função do tempo. Aqui, por exemplo, tem duas ondas aqui, ó. Ele está mostrando, ele está sendo ligado num circuito, né? Apesar de não ter mostrando, está mostrando aqui o circuito e como é ligado, mas esse circuito, ele, ao estar funcionando ou estar sendo analisado, apresenta resultados elétricos. E esses resultados, eles ficam variando na medida que o tempo vai passando. Então, faz um gráfico, né, que vai indicar em cada momento o que está acontecendo com ele
E o osciloscópio foi feito para isso, né? O osciloscópio é muito bom e muito adequado para mostrar o que acontece no circuito em função do tempo. O que acontece com a grandeza elétrica em função do tempo. Tá? O tempo é digamos assim, uma das variáveis que ele vai considerar. E aqui tem um exemplo, olha, que eu coloquei um exemplo aqui. Eu mostrei que só a tela de um osciloscópio está de boa qualidade. Essa marca aqui, o Keysight, é uma das melhores que tem, se não for a melhor. E observe que tem vários gráficos aqui. Ó. A pessoa que está estudando o equipamento ou o circuito lá no laboratório precisa dessas informações. Né? Saber se durante um tempo aqui, ó, ela é constante, depois ela aumenta, fica constante, ou fica variando, sei lá, o que vai acontecer, o que estará acontecendo, né? Ele, analisando o gráfico, ele tem condição de concluir o que está acontecendo, ou obter dados para concluir o que está acontecendo no circuito. E os osciloscópios mostram de forma gráfica e muitas coisas de forma também numérica, ou às vezes até também, às vezes, muitas vezes também alfanumérica. Ele, né, fala essas palavras lá dizendo os valores que está acontecendo. O osciloscópio é um dos equipamentos mais completos que tem. Eu acho que eu não mostrei o osciloscópio que temos lá no laboratório. Esse aqui, ó, desculpe ter passado, esse aqui é praticamente o mesmo modelo que vocês vão usar lá no laboratório, tá, gente? O que nós temos lá é esse modelo aqui, ó, é o Tektronix TDS 1000 e alguma coisa. Vocês têm esse osciloscópio lá em vários e vários laboratórios lá. E essa marca aqui, ó, também é uma das melhores. Eu não sei qual que é melhor, se é a Tektronix ou a Keysight, né? A Tektronix é mais conhecida e de muito boa qualidade, mas continuando. Nós temos aqui o que a gente chama de fonte de alimentação. Deixa eu dar uma tossida aqui. Desculpe, tá, garganta seca. O que é fonte de alimentação? É um equipamento que existe em todos os laboratórios. Por quê? Porque ela vai fornecer para o que você estiver fazendo lá, seja um teste, seja a prospecção de algum defeito tal, que você está fazendo sobre com relação a algum equipamento ou circuito, precisa de ligar energia elétrica lá. E essa energia elétrica, na maioria das vezes, ela tem que ser formatada. Não basta você chegar e ligar a rede elétrica lá e pronto. Não, ela tem características especiais, vocês vão estudar isso. Então, isso é fornecido pela fonte de alimentação. Logo nas primeiras aulas práticas nossas, daqui a umas 3 semanas, nós já vamos mostrar isso aqui para vocês. Né? O que é uma fonte de alimentação, o que ela fornece e como é que ajusta, tá certo? Isso aqui, ó, digamos assim, é o arroz com feijão que vocês vão ter lá nos seus laboratórios. Outro elemento que tem lá, que vai ter lá, que vocês vão usar muito, principalmente no segundo ano, é o gerador de funções. Ele tem função semelhante, parecida com a fonte. A fonte fornece energia para o circuito funcionar na forma que você demanda. O gerador de funções fornece também tensões, correntes elétricas, com formato mais adequados dependendo do que você vai fazer, do teste que você vai fazer. Né? Então, ele gera uma coisa que chama forma de onda ou sinal elétrico com um determinado formato adequado ao estudo ou à pesquisa que você vai fazer. Todo laboratório tem que ter, tá? Não precisa ser de tão boa qualidade igual esse que tem aqui, né? Mas ele tem que ter. Nós temos vários tipos lá e nós vamos mostrar um por um para vocês. Com relação às ferramentas, né, nós temos aqui, digamos assim, o boi para toda obra, né, que tem, principalmente na oficina, mas em laboratório também, que é o ferro de solda. Isso aqui ele está apoiado, aqui eu fiz questão de mostrar uma apoiada, esse aqui é um apoio, o suporte, ele não pode ficar solto na bancada, ele tem que estar lá quietinho no lugar lá apoiado, porque isso mantém ele firme e protege os outros elementos que tem lá. Se você deixa um ferro de solda solto na sua bancada, como normalmente ele fica quente, ele vai queimar alguma coisa. Vocês vão observar que tem alguns laboratórios nossos lá que já tem bancadas queimadas, alguns pontos assim que o ferro de solda queimou. Por quê? Porque alguém lá, inadvertidamente, descuidadamente, deixou o ferro de solda solto lá e ele encostou na bancada. Né? A ponta dele é quente, queimou a bancada, queimou, está estragado pro resto da vida.
tá certo? Isso deve ser evitado, por isso que tem um suporte para ele. Tá? Segundo exemplo de ferro de solda aqui, ó, é o mesmo, é um parecido, né? Eles geralmente já vêm com suporte, é tão importante o suporte que ele tem que estar lá. Esse aqui foi enfiado aqui dentro desse suporte, certo? E aqui, ó, o suporte dele, além de ser suporte, né, ele ainda ajusta a temperatura, que tem um knob aqui que ajusta a temperatura, e tem uma almofadazinha aqui, ó, que você usa para limpar a ponta do ferro, porque o ferro ele trabalha quando ele está soldando ou dessoldando, quer dizer, colocando solda ou tirando a solda, ele suja a ponta, né? Suja com o material da solda, então tem que estar sempre limpando, tá? Para mantê-lo preparado para trabalhar e também manter a vida útil dele mais longa possível, né? Isso aqui já não é bem um ferro de solda, né? A gente chama isso de pistola de solda, é mais usada para dessoldar, tá certo? Ele aquece o ponto aqui, ó, a ponta aqui, ó, muito rápido. Você aperta um botão que tem aqui, ele esquenta e derrete a solda na hora. Não é para ficar com ele encostado lá, não, senão vai derreter a solda, derreter o equipamento e tudo, tá? Ele trabalha com mais calor, mas é uma coisa que você vai usar também. Tomar cuidado. Mexer com temperatura alta, a palavra de ordem é cuidado. Aqui tem uma estação de solda que é um equipamento mais completo, né? Quer dizer, ela tem soldadores, no caso que tem dois tipos, né? Ela ajusta a temperatura com bastante precisão, né? E esse aqui tem vários tipos de ponta, cara. Isso aqui é chique, essa estação de solda aqui, ó. Esse aqui, ó, é um dessoldador, que vocês vão usar também. Quando você aperta essa alavanca aqui, ó, você produz pressão no ar aqui dentro e quando solta, ele suga o que está ligado aqui nessa ponta. É um sugador de solda, usado para limpar a solda. Às vezes a solda está lá no pontinho assim que não tem muito acesso e você tem que sugar, então você usa esse sugador de solda aqui. Muito prático, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de usar, principalmente na nossa oficina lá de prática profissional, mas na vida particular, na vida pessoal também. Bem, nós temos aqui um conjunto de alicates, tá, gente? Alicate é outra coisa que, obviamente, não pode faltar no laboratório, né? Se nós tivéssemos tempo, que nós não temos, né, eu iria fazer umas perguntinhas sobre os alicates aqui, mas não vou fazer, vou passar direto. Esse alicate aqui é chamado de alicate universal, serve para tudo, até para apertar porca, né? Ele é o boi, o burro de carga. Então, observe que ele tem a parte que aperta o que você vai prender, né? Mas eu quero chamar a atenção para o cabo dele, que é de material isolante, né? A isolação é uma coisa muito importante no laboratório, porque você vai trabalhar com energia elétrica. Se eu usar um alicate sem a isolação adequada e vai trabalhar com tensões elétricas altas, você vai tomar choque e pode levar o risco até de você morrer. Se você for mexer, por exemplo, a tomada na sua casa e for fazer a ligação ou desligar algum fio lá e vai usar o alicate, se o alicate não tiver esse isolamento aqui, ó, você vai tomar inevitavelmente choque alto, tá certo? Com muito prejuízo à sua saúde. Então, na hora que você estiver usando, tome o cuidado de só encostar na parte isolante dele, tá certo? E não deixar a parte não isolante encostar em outras coisas lá no seu circuito que tem energia, porque podem produzir curto-circuito. Então, o cuidado com o isolamento é um dos cuidados mais importantes que a gente tem que tomar dentro de uma oficina ou laboratório. Aqui tem o outro alicate, que chama alicate de bico chato, né, usado assim para você dobrar fio, fazer anéis no fio, cortezinhos de fio, sempre assim, coisa menorzinha, não tão robusta quanto esse alicate universal aqui. Esse aqui é o que a gente chama de alicate vazador, ele serve para fazer furos, né, em materiais tipo plástico, papel. Você pega essa rodinha aqui, ela, quando gira, ela tem várias. Esse aqui digamos assim, é um ponto oco que tem vários diâmetros diferentes, aqui, ó, mais grosso, menos grosso. Aí você encosta aqui, ó, e coloca a chapinha aqui, ó, de plástico, o papel aqui, ó.
tá certo? Às vezes até de material de circuito impresso mesmo. E aperta o cabo dele, aí ele fura. Então, ele vaza, ele faz um furo de um lado para o outro. Muita gente usa isso para fazer furo de cinto, né? De cinto correia. Mas não é feito para isso, não. Não é objetivo. No laboratório, você não vai fazer isso. Esse aqui é o de bico redondo, também usado na maior parte com as mesmas aplicações desse outro aqui. Só que ele é mais próprio para coisas assim, menos, digamos assim, menos robusto que o outro. Esse aqui, a ponta é mais fininha, então você vai fazer dobras de menor tamanho, né, com ele. Muito usado também. Esse aqui é o de corte, chama de corte diagonal, é para cortar mesmo, cortar fio. E esse último aqui é o que vai fazer o quê? Tirar a capa do fio, né? Você vai passar o fio aqui dentro desses dentes aqui, cada dente tem um diâmetro diferente, né? E esse diâmetro aqui é o diâmetro do fio, da parte metálica. Então, você coloca aqui, aperta e puxa. Vocês vão ver como é que funciona isso. Aí você tira a parte do plástico isolante do fio que você precisa tirar, porque você vai pegar a parte metálica e ligar no circuito, ou soldar e coisa desse tipo. Isso é chamado de alicate desencapador, também bastante usado. Chá de fenda é o mais conhecido, né? Eu vou até passar aqui mais rápido. Chave de fenda é o quê? É a chave que você enfia no buraco. É isso? Antigamente usava mais esse tipo aqui de furo ou buraco. A maior parte da chave de fenda tem isso, mas hoje em dia, com tanto tipo de digamos assim, de caixa, né? De invólucro, tipo celular, notebook, painéis, eles inventaram um monte de furos diferentes, cara. E a chave de fenda, na ponta dela, tem que ter esse formato, porque vai enfiar naquele furo, cara. É uma variedade tão grande, eu sinceramente não sei para que isso. Né? Para mim, bastavam as duas aqui e ponto final. Mas tem essas. Você pega esses equipamentos mais novos, esses aparelhos mais novos, aí, principalmente esses mais sofisticados, para você tirar uma tampa deles e desparafusar alguma coisa, às vezes você tem que ser artista, né? E você tem que ter a chave de fenda própria para isso. E lembrando aqui, a chave de fenda, igual alicate, tem uma parte metálica que você vai inserir lá no furo e a parte isolante onde você vai pegar e girar, né? Obviamente, cuidar, porque isolante tem a função, né? Conforme eu já falei. Tem outro tipo aqui, mais comum de chave de fenda. Observe que essa chata aqui, para aquele furo planozinho aqui, e as outras diferentes, que é redonda, sextavadas, etc, etc. Tem muitos e muitos outros tipos de chave de fenda que vocês vão ver por aí. Aqui nós temos aqui um exemplo de um protoboard, ou breadboard, é onde você monta um circuito para fazer teste. Quer dizer, é um painel que você monta o circuito que não vai ficar naquela forma definitiva, não tem solda nem nada. Você encaixa o componente aqui, ó, tá certo? E ele é cheio de furos. Então, você encaixa nos furos os componentes e monta aqui o circuito que você vai fazer o teste, fazendo as ligações. Você faz as ligações usando fios, né, geralmente flexíveis, né, que está desencapado só na ponta, o protoboard ele tem uma vantagem que ele elimina o uso de muitos fios, porque ele já tem as ligações, várias e várias ligações aqui disponíveis para vocês. Vocês vão ter oportunidade de usar muito isso lá. Olha. Observe que tem essa linha aqui, ó, de furos, várias e várias linhas aqui, ó. Essas linhas de furos, elas são interligadas nesse sentido aqui. Por exemplo, esses aqui, A, B, C, D, estão ligados entre si. Você não precisa, se você for ligar um componente num ponto aqui, o outro no ponto aqui, você não precisa fazer a ligação, porque ela já é feita por baixo. Então, já aproveita. Então, na hora que você for montar um circuito, você faz tipo um anteprojeto de onde colocar os componentes para aproveitar os fios que tem lá dentro, né? Nós temos painéis no nosso laboratório que não são exatamente protobots, mas também tem as ligações que já são naturais lá, que você utiliza para facilitar e economizar, né? E até fazer o circuito ficar mais fácil de ser montado. Esse aqui, por exemplo, que é comum nos protobots, tem essa linha aqui, ó, essa linha aqui. Todos esses pontos aqui são interligados. Então, se você ligar uma coisa aqui, ó, ele também fica acessível cá no outro lado. Geralmente é usado para você
ligar o positivo, o polo positivo ou o polo negativo de um circuito, porque o polo positivo e o polo negativo são os pontos que têm mais acesso, ou deles partem mais ligações, tá certo? Eles vão ter bastante oportunidade e vão praticar muito o uso desse componente aqui. Aqui tem um outro tipo menorzinho, esse aqui é só de 170 pontos, o anterior é de 830, esse é de 170. E tem ao lado aqui um exemplo ilustrativo, cara, de como você coloca os componentes nele. Cara. Você enfia aqui nos pontos. Cara. Aqui, por exemplo, esse ponto que você enfiou aqui está ligado até aqui. Ó. E dele sai o outro fio que é ligado aqui. E esse ponto está ligado num barramento aqui. Ó. Então, gente, quer dizer, esse ponto elétrico aqui está ligado aqui, está ligado aqui, está ligado aqui. Cara. Não precisa de fazer a ligação, que já está feita lá dentro. Significa que esse ponto está ligado nesse. Cara. Por quê? Porque se está tudo ligado aqui, ó, e tudo ligado aqui, e vai até aqui, então você ligou esse ponto a esse. Quer dizer, é uma maneira de montar o circuito. Interessante, né? Bem tranquila, simples. Tem vários outros tipos. Esse aqui, por exemplo, é o grandão de 830 pontos, transparente. Né? Maior que 830, geralmente é conjuntos, né, desses aqui. Ó. São vários colocados na mesma plaquinha. Tem até 2.000 e tanto, se não me engano, até 3.000 pontos, mas feito dessa maneira. Aqui está um exemplo de uma montagem protoboard, que nós temos alguns circuitos integrados colocados, aqui tem LEDs, aqui, vários LEDs, transistores, e as ligações aqui está meio gambiarrada. A gente fala para os alunos não fazer gambiarra, mas é quase impossível não fazer gambiarra, tá? Mas o ideal é não fazer tudo usando fios nos comprimentos certinhos, né? Se você vai fazer uma ligação que é necessário fazer externamente daqui até aqui, não usa um fio de 1 quilômetro de distância, não, pelo amor de Deus, um fio bem curtinho. Os fios têm que ser o mais curto possível, sempre dobrados, sem fazer muita gambiarra, porque na hora que você for conferir também, você não quer ficar louco, né? Você quer ter facilidade para fazer isso. Bem, gente, a aula nossa terminando. Né, Chico? Tem muita coisa a falar. Tá acabando. Já acabou. Eu fico falando muito, né? Só vou terminar os protocolos. Chamada não. Eu vou só terminar os protocolos aqui, na hora que vem a gente continua. Isso aqui são placas universais, elas são também usadas para montar circuitos, só que não é de encaixe igual o protoboard, porque o protoboard você encaixou, né, não deu, você quer mudar, você tira e encaixa outro, ou encaixa em outro ponto, né, é só encaixe, tipo uma molinha, ele tem uma molinha interna lá, que prende o componente que você enfiou, usa essa palavra, enfiou lá. Aqui não, aqui você vai soldar, você soldou, está soldado. Você não tem como tirar, a não ser que você dessolda. Então, quando você vai usar uma placa dessa, você tem que fazer assim, tipo um projeto mental mínimo, né? Sabendo o que você vai fazer, para não ter que ficar desfazendo. Então, é uma placa de fenolite que é cheia de pontos. E você solda um ponto no outro, vai fazendo aí a montagem do que você quer fazer. São vários tipos aqui. Tem aqui parecido, né? Só parecido com vários números e disposições, né? Por exemplo, aqui ó, tem trilhas, aqui é igual o protoboard, esses pontos são todos ligados, mas você vai colocar o componente aqui, é soldado. Aqui é um exemplo de um protoboard com solda, tá certo? Quando você não precisar da trilha, você pode seccionar a trilha, você usa uma ferramenta lá que corta a trilha naquele ponto, às vezes você tem que fazer isso. E não tem problema fazer, porque essas placas aqui não são feitas para ficar usando muitas vezes, não. Usou uma vez e já está usado, tá? Elas não são igual o protobot, não. Aqui tem alguns tipos de trilhas, né, ou de placas, são modelos que você consegue comprar no mercado, tá? Se você quiser pesquisar isso na internet, se precisar, tem esses modelos disponíveis lá e os nomes deles. Aqui tem um exemplo ilustrativo de como você utiliza esse tipo de placa. Observe que você solda aqui, enfia aqui, solda. Muitas vezes você faz a ligação por trás. Isso aqui é mais, são projetos sempre definitivos, né? Às vezes você quer fazer um projeto, quer montar uma coisa que não vai desmontar tão cedo, ou nem vai desmontar. Você usa esse aqui. É diferente desse próximo caso.
que ainda é o mesmo caso, né? Diferente do próximo caso, que é esse aqui, ó, que são as placas PCB, placas de circuito impresso, Printed Circuit Board, quer dizer, placa de circuito impresso, que são as dedicadas, essa aqui, ó. O que são as placas dedicadas? Que são as placas dedicadas são aquelas que só servem para aquele circuito, elas são construídas para aquele circuito. Então, você faz o projeto de um circuito, né? Você vai fazer isso muito no laboratório, você vai fazer o projeto. Então, o meu circuito tem essa configuração, esses componentes, tal. Né? Aí você monta uma placa para montar aquele circuito, e ela só serve para aquele circuito. Né? E isso acontece de forma definitiva. E, normalmente, são usadas em situações que tem muitos componentes, como tem aqui. Essa é uma placa de circuito muito comum, né, que usa componentes comuns também de perfuração. Os componentes entram num fio, aqui, num buraco aqui, ó, e são soldados nele. E as ligações são do outro lado. A gente não vê aqui, a não ser uma sombrazinha aqui, ó, as ligações ou trilhas ou pistas são do outro lado da placa. Agora, existem placas com várias camadas, as camadas são embutidas. São placas que precisam de uma certa prática para trabalhar. Tá certo? Aqui tem um exemplo de placa de circuito impressa que está usando componente SMD, é uma placa mais moderna, né? Esses componentes aqui, ó, eles não são de furo, eles são soldados em cima da placa, ela não tem furo, não. É uma tecnologia mais nova, né, e esses componentes são muito pequenos, extremamente pequenos, né, o que permite a existência, né, desses celulares aí, que são extremamente pequenos, tem milhões e milhões e milhões de componentes nele. Tá? Vocês vão trabalhar muito com isso também. Aqui, só para dar um exemplo de uma placa furada, né, que você vem com o componente aqui, coloca no furo e solda. Certo? Aqui também entra um componente, já vem desenhado o símbolo dele aqui. Ó. Normalmente, nessas placas, na parte de cima, tem o desenho do circuito, com o desenho dos componentes para facilitar. Tá? E só para fechar a aula, gente, aqui está um exemplo de uma montagem de placa. Aqui, ó. É uma máquina, um equipamento que monta, né? Esse aqui é SMD, ela vai colocando os componentes aqui, ó, tipo um robozinho, né? Ele vai se movimentando nos dois eixos, né, horizontais e verticais, e vai passando aqui, pondo os componentes, né, nos locais corretos, né? E tem um processo lá que cola eles, né? Esse colar é soldar, é colar com material condutor, tá certo? Bem, eu vou parar por aqui, né, gente? A aula já acabou. Depois a gente continua, tem muita coisa ainda a se falar. O objetivo, conforme eu falei, é apresentar para vocês o ambiente de trabalho que vocês vão seguir aí, ter aí, tanto lá no Cefet, né, nos nossos laboratórios, quanto na vida profissional mesmo. Né? Na próxima aula eu continuo e termino essa parte antes de entrar no outro assunto, que é falar sobre os processos de medida, os equipamentos, que é uma coisa um pouco mais complicada do que isso que nós